Olá, eu sou o Michel Falconieri E eu, Renato Falconieri. e nós somos o Casal Cristão. Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos voltando aqui com mais um vídeo da série 8 Remédios Naturais. Hoje estamos começando com o 6º remédio natural, né? E esse remédio natural, desculpem, é a alimentação saudável, né? Nós já falamos de outros 5 remédios naturais, né? Que foi o ar puro, a água, o sol, o descanso e O exercício físico. o exercício físico, exatamente. E hoje vamos com a alimentação saudável, né? Então sabemos que a alimentação ela é o pilar da sobrevivência, né? Então a partir do momento que você começa a comer coisas mais saudáveis, você tende a ter um corpo mais saudável, uma saúde melhor, né? E aí o que é que acontece? Num estudo há alguns anos atrás, mostravam que mais de 2 bilhões de pessoas são obesas, né? Ou possuem um sobrepeso, né? Ou seja, isso representa 30% da população mundial, tá? E isso não é somente sobre com os adultos, as crianças também, né? As crianças e adolescentes, elas também têm uma porcentagem aí nesse desequilíbrio do peso. E mais ou menos esse estudo foi feito em 2013 e naquela época, em 2013, 23,8% dos meninos, né, e 22,6% das meninas, elas também apresentavam obesidade, né? E esses dados são da pesquisa, né, são do Instituto Métrica e Avaliação para a Saúde, né, da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. E ela fez essa pesquisa aí em 188 países, incluindo o Brasil, né? E aí o que é que nós adventistas falamos com relação à alimentação? Os adventistas creem que uma alimentação saudável envolve 2 aspectos: evitar alimentos que prejudicam o organismo e usar com moderação os alimentos que são benéficos, com destaque para a alimentação vegetariana rica em fibras e nutrientes encontrados nos alimentos integrais, né? Então, se você parar para pensar, a maior parte dos brasileiros, eles já botam um prato, digamos que 70% correto. E por que 70% correto? Porque ele coloca feijão, arroz, salada, e o problema está justamente no acompanhamento desses 3, né? Que aí as pessoas comem carne de porco, comem carnes mais gordurosas, né? Alimentos com muitas frituras. E esse é a parte ruim do prato do brasileiro, né? Eu falo mais do brasileiro em geral porque já foram feitas também muitas pesquisas com relação à alimentação do brasileiro, né? E assim, muitas pesquisas apontavam que pelo menos na hora do almoço, a maior parte dos brasileiros eles fazem um ótimo trabalho, porque eles colocam feijão, que é extremamente importante para a nossa alimentação, o arroz também, que é leve, né? Botam uma salada. Tem gente que não gosta muito de salada, mas bota um tomate, um alface, uma cebola. E isso é muito bom para você de acompanhamento. E o problema, como eu falei, está no restante da composição do prato, que aí vem às vezes uma picanha bem gordurosa, uma carne de porco, que para nós adventistas, né, de acordo com a Bíblia, não é certo comer, né? E aí o que é que acontece? A gente pegou umas dicas práticas de alimentação saudável para passar para vocês. Esse vídeo de hoje ele está recheado de dicas para vocês. Então o que é que acontece? O ideal são 3 refeições ao dia, né? E essas refeições têm que ser em horários regulares e o intervalo é de 5 horas entre cada uma das refeições, no mínimo. Então, você tomou o café de 7 horas da manhã, né? Aí você toma aquele café reforçado, né? E para comer somente de meio-dia de novo. Meio-dia, meio-dia e meio, 1 hora, né? O que é que as pessoas dizem para você também fazer? Relaxar antes de comer, né? Não adianta você comer com aquela ansiedade, você sentindo algum sentimento ruim, uma tristeza muito grande, né? Uma ansiedade, um estresse. Não, você tem que aprender a relaxar antes de comer, porque isso vai fazer bem melhor para o seu organismo, né? Algumas outras recomendações, como comer devagar, mastigando muito bem a refeição, né, para depois você não ter nenhum tipo de problema depois.
O ideal é de tomar 6 a 8 copos de água no intervalo entre essas refeições, tá? E aí você pega lá o vídeo que a gente falou sobre o consumo da água, né, que é extremamente importante, né? Vai acompanhando aí que se você tem que fazer a união dos 8 remédios, tá? Se você fez até agora a reunião dos 5 remédios, você junta com hoje, que é o 6º remédio, e você vai ver como a sua vida vai ficar muito mais saudável. Aqui diz para evitar tomar líquido durante as refeições, né? E tem muita gente que acompanha com refrigerante, né, com suco e até mesmo com água. Isso não é o ideal, porque com o alimento, você bebendo líquido durante a ingestão dos alimentos, durante a sua refeição, você tende a distender o seu estômago, né? Então a pessoa já come, a maioria das pessoas já comem sentadas, né? A maioria das pessoas também trabalham sentadas. Então, se você faz esse tipo de coisa, a barriga cresce bem mais. Por quê? Porque além de você distender o estômago por conta dos líquidos que você está tomando durante a refeição, você ainda também vai trabalhar sentado. Então você não vai gastar energia, você vai ficar lá. Então isso aumenta aumenta a criação daquela barriguinha. Não é isso? Inicie o almoço pela salada crua, com temperos naturais, como limão, alho, cebola e ervas aromáticas. Isso é muito, muito interessante você começar a partir da salada. O de jejum, o jantar, e o jantar você começa pelas frutas, ou seja, café da manhã e janta com as frutas. Reduz a quantidade de óleo no preparo dos alimentos, por conta de frituras e tudo mais, e também o óleo não faz bem. Substitua as frituras por alimentos assados e cozidos. Isso também é bem importante por conta da questão da má alimentação, o aumento do colesterol e tudo mais. Priorizar o consumo de frutas, verduras e legumes. Os alimentos também naturais, integrais. E aí minha esposa vai falar aí sobre um grande perigo que muita gente adota durante as refeições, que é comida industrializada, processada. A gente já vai chegar nesse ponto, tá? Procure variar os alimentos no seu dia a dia fazendo um prato colorido, Então, muitas vezes a pessoa não quer comer porque acha que aquele prato é sem sal, se é que vocês sem graça, sem graça, se é que vocês me entendem. Então, se você procurar variar, colocar o alface, a alface, o tomate cereja ou o próprio tomate normal, que é aquele vermelho bem bonito, com o verde da alface, da acelga, o repolho roxo, aquela cebola, pode ter certeza que o prato ele vai ficar muito nutritivo e você vai querer comer com os olhos, porque vai lhe saltar aos olhos, a vontade de comer vai ser enorme. Então a gente está procurando adotar bastante isso aqui na nossa família. A gente ainda não tem essa questão de sermos vegetarianos, nós ainda não somos, pretendemos no futuro próximo, se for assim da vontade de Deus, que a gente passe a comer menos carne ou até mesmo parar, Eu mesmo já não como mais carne vermelha, já tem um tempo, Eu só estou ainda comendo o frango e o peixe, Mas eu também estou comendo muito mais verdura e fruta do que eu comia antes, Então eu como bastante maçã, uva, kiwi, que são frutas extremamente benéficas para a nossa saúde. O kiwi, por exemplo, ele é um alimento muito bom para o coração. A maçã ela é muito boa para os dentes e para o estômago. Então, assim, as frutas elas fazem também um cardápio ser completo para a sua saúde. E aí a gente come bastante brócolis, comemos bastante acelga, repolho, porque isso faz muito bem para a gente. E agora eu vou passar aqui a palavra para minha esposa, porque a gente também quer mostrar algo que a gente comprou. Que a gente comprou hoje. Só no final. E a gente quer mostrar para vocês, mas só no final, tá? Vamos lá? Certo. Uma das coisas que o Michel falou foi a gente começar aos poucos, Então, assim, se você gosta muito de carne, se você gosta muito de frango, de fritura, coxinha, pastel, não faça as coisas de uma forma abrupta, ou seja, corte tudo para começar a comer só verdura, legumes, tudo bonitinho, porque o seu organismo ele vai rejeitar a princípio. E a probabilidade de você voltar a comer todas essas porcarias vai ser muito mais alta.
Então começa colocando no teu prato coisas que antes você não tinha. Se você não comia salada, coloca o feijão, arroz ou macarrão, independente, e salada. E a carne, depois tentar cortar ou coloca um pedaço de carne menor do que você consumia, né? O nosso organismo e o nosso sangue, ele tem um pH, né? Tem a parte mais ácida, que é a que faz mal pra gente, e a alcalina, né? Que é o que é desejável. O pH da gente tem que estar no neutro, ou seja, em 7, né? O ideal é esse. O ácido, nosso sangue ácido, nosso organismo mais ácido, ele vai prejudicar, né, o nosso corpo, e ele vai fazer com que você tenha queda de cabelo. Muita gente tem queda de cabelo, unha fraca, não sabe por que é a questão da acidez muito ácido, no seu sangue, né? Então, aparecimento de infecção no trato respiratório. Se você nunca teve sinusite, nunca teve rinite, de repente você tá com esses problemas, é o seu sangue e a sua alimentação, falta de nutrientes, que vem com a alimentação mais saudável, tá? Então, o ideal para o nosso organismo é nós termos o nosso sangue e o nosso pH mais puxando para o alcalino do que para o ácido. E como você faz isso? É bem simples, é com a nossa alimentação. Não vai ser de um dia para noite que você vai mudar. A gente ainda come algumas coisas que não fazem bem, principalmente eu. Eu gosto muito de chocolate, muito de salgadinho, muito de uma coxinha. Mas a gente tenta reduzir, a gente não vai mudar da água pro vinho do dia pra noite. Então, tenta agregar a tua alimentação. Então, como você pode alcalinizar o seu organismo, o seu sangue? Você vai comer frutas e verduras, são os alimentos que nós chamamos de alimentos in natura, né? Eu separei aqui alguns exemplos. As folhas são muito boas porque elas contêm cálcio, ferro, magnésio, potássio e o sódio, que são os principais minerais alcalinizantes. Ou seja, a selga, a alface, tanto a alface lisa como a crespa, a americana, qualquer alface é muito boa. Ai, champignons. A selga, os cogumelos, né, que são chamados champignons também, os cogumelos. Mas que, se for possível, seja in natura, não industrializado. É um pouco mais caro, é um pouco mais complicado de achar, leva um pouquinho mais de tempo para preparar, mas são os mais indicados, né? Mas se você quiser comprar ele in natura, tenta ver alguma marca que ela tenha menos conservantes, menos adição de produtos químicos, que aí você vai agregar a sua alimentação. Também repolho roxo ou verde, tem aí o maxixe, tem o brócolis, que a gente gosta muito. Então, todas essas folhas, né, e as frutas e verduras, todas elas vão melhorar o teu organismo e vão retirar do teu sangue a acidez que ele vem da má alimentação. Então, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, ele vai melhorar e muito a sua digestão, a sua ansiedade, porque a gente também tem aquela questão que eu até tive uma aula nesse domingo, sobre sucos, que teve uma nutricionista falando, eu agora não lembro o nome dela, mas ela falou a respeito da nossa fome física e a nossa fome emocional. Eu, particularmente falando, eu tenho muito fome emocional. E se eu tiver ansiosa, se eu tiver com pensamento em qualquer outra coisa que me traga ansiedade, ou medo, ou receio, eu tenho aquela fome de comer só besteira, muito açúcar. Eu fico com vontade de comer muito açúcar. Então, tem a nossa fome física, que é aquela que vai saciar, aquela que é necessária, e a fome emocional. E também tem o fator de colesterol. É um fator muito importante, que o colesterol, o LDL, que é o colesterol ruim, o HDL é o bom. O LDL é o colesterol ruim, que ele estando acima do nível desejado, ele traz muitas consequências ruins para o nosso organismo, né? Tem um médico que até ele diz que o LDL é sigla para logo Deus leva. Não querendo assustar vocês, mas assim, vamos ser realistas também, né? A gente também não quer fazer um terror com vocês, porque a gente também tem muita coisa a melhorar. Sim. Então a gente tá falando aqui abertamente um papo que todo mundo tem o que melhorar, né? Então o colesterol alto, ele eleva o fator de risco de você ter AVC, de você ter algum problema cardíaco. Então, o colesterol, esse LDL, que é o ruim, é aquele que vai te prejudicar. Então, quando você for fazer exame de sangue, essas coisas, tenta ver com um profissional,
tá? Eu vou indicar para vocês a Manuela. Ela é uma nutricionista muito legal, muito atenciosa. Ela atendeu o Michel, ela fez tá fazendo um acompanhamento com ele e tá sendo muito bom. Ela deu algumas dicas também. Vou deixar o link do Instagram dela e contato dela aí pra vocês. Se tiverem qualquer dúvida e quiser uma consulta com ela, vocês terem o contato dela. Então, o colesterol, o LDL, como eu falei pra vocês, ele em excesso pode entupir as artérias. No caso, a nossa corrente sanguínea, né? Tem como se fossem vários caninhos que levam o sangue para todo o corpo. Se essa artéria ela entope, a circulação do seu sangue ela vai ser totalmente corrompida. Então isso vai trazer para vocês muitos malefícios, tá? Tem uma frase de Wendell Berry que ele diz o seguinte: as pessoas são alimentadas pela indústria alimentar que não presta atenção à saúde e são tratadas pela indústria da saúde que não presta atenção aos alimentos. E também tem uma frase de um pastor nosso que ele diz assim: se você não cuida do que você está cozinhando, né, você vai acabar pagando no hospital. Se você cozinhar, se a sua alimentação na sua cozinha for coisas boas, você não vai precisar nem ir ao médico, só um check-up, alguma coisa. Então, aquilo que você planta na cozinha, você vai colher no hospital. Exatamente. Então, às vezes a mudança ela é dolorosa, às vezes a mudança ela é difícil, porque a gente está muito acostumado com fast food, coisas rápidas, né? Coisas que são processadas. Nesse miojo mesmo, 3 minutos tá pronto. E assim, o que o Nissin Miojo tem ali dentro, quanto mais conservantes o produto tem, pior ele é para o seu organismo. Então, tenta agregar primeiro, né? É uma coisa que a Manuela falou pra gente, né? Que é uma nova dieta sem terror, né? Uma parte aí humanizada, porque é muito difícil você mudar a sua alimentação. Então, o que é que a gente indica pra vocês? Evitar margarina, né? Evitar óleo. Se for possível, você usar óleo de girassol, óleo de canola, óleo de milho. Não usar margarina. Na salada você coloca azeite, você coloca uma variedade de legumes, né? Também tudo cozido, lavado, bem lavado e cozido. O ovo, em vez de ser frito, ele cozido. Então, assim, são pequenas mudanças que você faz que vão agregar para a tua saúde. Então, se você puder, né, e tiver esse pensamento já há um certo tempo, já inicia, já tenta colocar mais frutas, coloca, como o Michel falou, de um prato colorido, você coloca aí alface, tomate, um pimentão amarelo, que já vai dar aquele, né, aquele tchan amarelo no seu prato. Coloca uma azeitona, coloca cogumelos. Se você fizer uma salada bem balanceada com abacate também, tem gente que gosta da salada com abacate, pedaços de abacate, também fica muito bom. Então, assim, você vai tentar mudar aos poucos, não vai ser de uma hora para outra. Então, essas são as dicas que a gente dá pra vocês. Eu vou deixar o contato da Manuela aí. E o contato do André. Quem é o André? O André é um comportor da nossa igreja, tá? A gente adquiriu esse livro aqui hoje com ele. Sucos e Shakes, tá? Ele mostra vários sucos e shakes que você pode melhorar a sua alimentação. Eu vou mostrar aqui, porque não dá pra mostrar tudo. Mas eu vou mostrar pra vocês que ele tem sucos pra quem tá com colesterol alto, suco pra quem tá querendo emagrecer, suco pra quem tá querendo ganhar peso de forma saudável, que no caso é a massa muscular, que é a boa, né, não a gordura. Tem suco pra fertilidade. Quem tem pra fertilidade, suco pra quem quer fazer um tratamento anticancerígeno, tem suco pra quem já tem câncer e quer uma forma mais natural para cuidar. Então, assim, esse livro aqui, ele é muito, muito bom. Eu ainda não li todo. A gente pegou hoje, eu já dei uma olhada em várias páginas, eu confesso que eu já dei uma comidinha nele para ver os sucos, né? Ele é do Dr. Jorge Pamplona, né? E tem aqui também caldos, sopas, shakes, tudo para uma vida você mais saudável, né? Incluir na sua alimentação, né? Porque assim, tudo que você vai fazer é aos poucos, né? Como eu já falei em outros vídeos, a gente não nasce já sabendo correr. A gente primeiro engatinha para depois andar e correr. Então, à medida que você for implementando essas coisas na sua vida, vai ser toda uma mudança que seu corpo vai reconhecer essa mudança e ele vai te ajudar
a ter uma vida mais saudável, junto com os outros remédios naturais, né? E aí os 21 primeiros dias são essenciais, né, amor? Isso, Por quê? a nutricionista também falou isso, que às vezes a gente faz assim, eu vou entrar numa dieta louca de 30 dias ou 60 dias e vou só tomar suco, vou só fazer... Não faça isso, você tem que ter uma alimentação balanceada e os primeiros 21 dias são os mais decisivos. Por quê? Porque o seu corpo, ele tá ali... Do nada você começou a botar coisas boas pra ele. Ele só tá acostumado com fast food, né? McDonald's, essas coisas que fazem mal. Ele tá acostumado com gordura, ele tá acostumado com coisas que não trazem nutrientes, né? Que o corpo ele acaba produzindo. Mas você não tá dando nutrientes pra ele suficiente. Então, à medida que você tá trocando um refrigerante por um copo de suco, o seu corpo vai estranhar. Ele vai sentir a falta do açúcar que tem no seu sangue, que tem no refrigerante. Então ele vai começar ali a demonstrar uma certa abstinência, né? Eu falo isso também por experiência própria. Tomava muita Coca-Cola todos os dias e parei. E às vezes vinha aquela vontade, tipo uma semana depois que eu parei de tomar, vinha aquela vontade de tomar refrigerante. E você ficava naquela, dizia, não vou. Então você tem uma briga com você mesmo, porque o seu corpo ele tá pedindo aquilo que você dava para ele direto. Então você vai aí colocar um foco nos primeiros 21 dias. E após isso, o seu corpo já vai estar readaptado à sua nova realidade, à nova dieta, à nova forma de você viver. Então, quando você for começar uma mudança, os primeiros 21 dias são os principais. Após isso, seu corpo ele já vai ter se acostumado ao que você está fazendo, à sua nova realidade. É isso aí, pessoal. Eu ouvi do pastor Josanã nesse final de semana, na nossa pregação aí do sábado, que uma verdade, assim, que eu parei para pensar, para meditar naquilo que ele falou e eu achei magnífico. Nós somos ótimos para começarmos. Agora, a gente, para permanecer naquilo ali, é que é o problema. A gente sempre tem a iniciativa para comer melhor, para beber mais água, para praticar mais exercício. Então a gente começa aí, vai um dia, vai 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma semana. Depois disso a gente começa a amolecer. Ou seja, a gente já começa a dar para trás. E aqueles poucos dias que a gente estava tendo sucesso, a gente esquece. Então assim, começar é muito fácil, mas permanecer é que é o mais difícil. Então assim, esses 21 dias, ele é de extrema importância. Você começou, se você segurar os primeiros 21 dias, pode ter certeza que o seu organismo vai responder de uma forma muito melhor os benefícios que você está colocando dentro do seu corpo. Tá bom? E aí, como eu sempre trago uma referência bíblica, eu gostaria de deixar aqui 2 textos para vocês. O primeiro é Levítico 11, que é um texto bem conhecido, né, sobre a alimentação, carnes, aves, peixes e tudo mais. E aí, como o texto ele é muito grande, eu não vou ler aqui, tá? Mas eu espero que vocês leiam Levítico 11. Mas eu quero fazer aqui, trazer uma outra referência no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 29, que diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para alimento. Amém. Então, isso é a vontade de Deus, que a gente se alimente, sim, de frutas, de verduras, de grãos, de fibra, de semente. Isso a gente consegue se alimentar e ter uma vida muito mais saudável. Você vai ver como o seu organismo vai melhorar, como o seu corpo vai melhorar, o seu sono melhora, tudo melhora. Então pode ter certeza que se você conseguir fazer essa junção de todos os remédios que a gente falou até agora, né, não espera chegar no 8º para fazer a emenda dos 8 de uma vez não, tá? Já começa agora utilizando agora os 6 que a gente falou até agora. Já começa com a água, que foi o primeiro, separa seu copinho, garrafinha, deixa lá separadinho, que é sempre bom. E lembrando que nós não somos profissionais da saúde, tá? A gente estudou antes de falar pra vocês. Nós também não somos perfeitos. Tem muita coisa que a gente tem a melhorar na nossa alimentação também, né? Mas a gente quis passar porque a gente também tá tentando aderir. E sempre tem o auxílio de um profissional da saúde. Nesse caso, nutricionista é bom. Você tem também que ver um clínico para ver suas taxas, como é que estão.
Por isso que eu indiquei a Manu. Eu vou deixar o link do Instagram dela para vocês terem contato. Ela tem dicas ótimas para sua alimentação, tá? Dicas ótimas que às vezes você não precisa nem mudar tudo, né? É só você adaptar durante as suas refeições. Só 2 dicas que eu vou dar aqui que ela deu pra gente, no caso pro Michel, né? Porque o Michel que foi o paciente dela. Pro Michel, o Michel gosta muito de cuscuz. O cuscuz, ele acaba virando açúcar, né? No nosso sangue, se eu não me engano. Se eu tiver errado, ela vai me corrigir. E ele não quer abrir mão do cuscuz. Ok, ela disse pra fazer o quê? Implementar 1 colher de aveia no cuscuz, na massa do cuscuz, e 1 colher menorzinha de chia. Então, toda vez que eu vou fazer cuscuz pra ele, eu coloco a massa do cuscuz, 1 colher de aveia e 1 colher de chia. E a questão do ovo cozido, né? Também. Ele gostava muito de ovo frito, então ela indicou o ovo cozido. E hambúrguer, que ele sempre gostou muito, ela deu a ideia de hambúrguer de lentilha. E ele gostou. Né? Que eu achava que ele não ia gostar, mas ele gostou. Então, assim, são coisas que a gente faz assim, não vou gostar, porque vegano é chato. Tem realmente pessoas que são chatas, mas isso também tem gente que é carnívora e é chata. Então, é tudo questão de adaptação e de você ir implementando aos poucos, sem nenhum terrorismo. Exatamente. Dê uma chance a uma nova alimentação, tá? Como a minha esposa acabou de falar, não é questão de você retirar tudo, porque, sinceramente, tirar tudo é frustrante. E isso faz com que a pessoa desista em menos da metade do caminho. Tá? Então começa fazendo algumas modificações, você já vai começar a se sentir de forma mais saudável, e aí você começa a cortar uma coisa ou outra, e quando você menos esperar, o seu corpo ele já se adaptou, tá? Eu digo por uma experiência, né? Ela falou aqui do hambúrguer de lentilha. Depois do hambúrguer de lentilha, eu disse a ela que eu queria fazer uma última tentativa de carne, fazendo um hambúrguer de carne moída, né? Então ela preparou, fez todo um tempero, né? Os temperos dela são ótimos, são ótimos. E aí ela fez um hambúrguer com carne de primeira qualidade, claro, carne magra inclusive. Mas pode ter certeza, ela fez, eu comi, mas eu não me senti bem depois, tá? Não é que eu fiquei me sentindo mal, vomitando, nada do tipo. Mas o meu corpo ele já começou a rejeitar. Por quê? Porque você começa a provocar uma mudança no seu corpo, nos seus hábitos de alimentação, e o seu corpo ele já começa a rejeitar as coisas que são nocivas para o seu corpo, né? Então assim, eu comi o de lentilha, estava uma delícia. Aí eu fui comer depois um de carne moída, de primeira qualidade, tá? Carne magra, sem gordura, sem gomo de gordura, sem nada. Comi e fiquei, sabe, com aquele negócio pesado, né? A mesma coisa foi quando a gente passou aí uns 3 meses mais ou menos, ou mais, sem comer fast food. E a gente inventou de estar com vontade de comer e comprou e foi comer McDonald's. E aí a gente comeu e ficou com aquele empachado, né? Aquela sensação de estufamento mesmo no estômago. Aquele enjoo, né? Aqueles refluxos, né? A gente ficou com refluxo. Então a gente percebeu que o nosso corpo já está se adaptando, já está em adaptação, na verdade, né, de alimentos saudáveis e não industrializados, processados. Então, assim, vocês vão reconhecer isso no corpo de vocês a médio prazo, não digo nem a longo nem a curto, mas a médio prazo, vocês vão ter esse reconhecimento do corpo. Então, não desistam. Para quem está começando dieta, para quem está fazendo uma reeducação alimentar, quem está querendo emagrecer, quem está tentando uma dieta mais saudável mesmo, só por ter a vida mais saudável, não por questão de emagrecimento. Mas tudo que é mudança tem um certo sacrifício, tem um certo esforço e tem uma certa dor. Porque a gente tem o costume de uma coisa que é ir para outra, então vai ter uma dorzinha assim. Mas não desistam, tá bom? No pain, no gain, né? Já tem uma frase que diz assim, no pain, no gain. Ou seja, sem dor, sem ganho. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá? Se você já está fazendo uso de algum dos remédios naturais anteriormente falados, escreve aí nos comentários, deixa aí o teu comentário aí pra gente. Se inscreve no canal, curte e compartilha o vídeo com todo mundo, tá? Todas as pessoas que você conhece. E falem com o André, porque esse livro é ótimo. E a gente já vai estar saindo agora, né, para comprar um monte de ingredientes para começar a fazer os sucos.
porque a gente tá numa empolgação absurda. A gente sempre gostou muito de suco, né? A gente toma bastante suco, a gente toma bastante suco de melancia, suco de maçã. Aprendemos um novo agora que é morango com kiwi, que é uma delícia. Então assim, é muito bom, né? Essa questão dos sucos e shakes, né? Aquela questão dos sucos detox, que eliminam as toxinas do seu corpo, são muito bons para a saúde. Tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus o permitir.